Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Internacional. Nessa nossa aula, nós vamos falar de uma das formas, dos estados se organizarem internacionalmente, que são os blocos econômicos. Então, como eu já adiantei para vocês, uma das formas, dos estados se organizarem, somarem esforços com outros países, principalmente visando interesses econômicos, são os blocos econômicos. Esses blocos, e aí a gente vai ver no finalzinho da aula, se eles forem evoluindo e passarem depois, a ter uma preocupação além do econômico, elas entram numa outra seara do nosso direito internacional, que teremos também aula futura explicando sobre ela, tá bom? Mas os blocos econômicos, normalmente os países, como eu disse no nosso último encontro, eles procuram outras nações que fazem fronteiras, uma região, por exemplo, Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina, países vizinhos, e aí eles formam um conglomerado, um bloco econômico, perfeito? Então, a preocupação é exclusivamente econômica, pelo menos no andar do seu desenvolvimento. Pode chegar um momento que o interesse seja, como eu disse, muito mais do que o econômico. Mas enquanto são chamados de blocos econômicos, é porque os interesses predominantemente são de fato econômicos. Perfeito? Então, esses blocos, o nosso intuito aqui, porque bloco econômico vocês já sabem o que se trata. A gente queria só trazer para vocês uma explicação de como isso evolui, Quando os países chegam entre si e falam assim, olha, vamos montar aí uma organização internacional maior, que nos dê mais poder, que nos dê mais vantagens perante os demais países do mundo, como é que isso normalmente transcorre, tá certo? Quais são essas fases? As fases da criação dos blocos econômicos é da seguinte forma. Primeira coisa, eles tendem a formar o que a gente chama de uma zona de livre comércio. Então, eu vou citar aqui mais ou menos o Mercosul, porque está mais perto da gente, a gente consegue visualizar menor. Então, tem Uruguai, Brasil, Paraguai, Argentina, e eles resolvem fazer uma região entre eles, onde as tarifas, porque quando a gente vai exportar para outro país ou comprar de outro país, a gente não paga uma tributação, e normalmente é uma tributação cara, E isso até desmotiva. Fala assim, eu vou vender lá para a Argentina, mas eu tenho que pagar um imposto, de exportação ou de importação se eu estiver comprando, que é alto. Então talvez seja melhor a gente só vender aqui para o Brasil mesmo. Então, esses países, no primeiro passo para a criação de um bloco econômico, eles querem fortalecer o comércio entre eles. E para fortalecer, eles precisam baixar a tributação. Então, normalmente, eles criam uma tarifação única, Para qualquer país que você queira exportar ou importar, existe uma única tarifação, ou às vezes não existe nenhuma, Mas normalmente se cria aí uma tarifa baixa para depois acabar com essa tarifação, Até para os países se protegerem um pouco. Então, nessa zona de livre comércio, como disse para vocês, a criação de uma tarifação mínima. Abaixam-se as tributações, no comércio entre os países para que se incentive esse comércio, não só entre os governos, mas também entre os particulares, as pessoas físicas e jurídicas possam comprar mais desses países vizinhos. Uma vez que essa tarifação já está valendo, é lógico que não dá para ter tudo dentro do bloco. Muitas vezes você precisa de insumos, de tecnologia que nem o Brasil, nem a Argentina, Paraguai, nem Uruguai fabricam. E aí você vai precisar começar a ter relação com outros países. E quando essa necessidade surge, ele deixa de ser uma zona de livre comércio e passa a ser uma união aduaneira. O que diferenciou então? Eu tinha aquela tarifação mínima, que vai continuar, ou até uma tarifação inexistente. Nessa segunda fase, nós vamos aumentar relações extracomerciais, relações políticas, culturais, embora não seja esse o foco principal, que nosso foco principal é econômico,
Mas aí surgem os demais países, como eu disse para vocês. E o Brasil não pode se dar ao luxo de simplesmente deixar de comercializar com a China, por exemplo, que hoje é o seu principal parceiro comercial. Então tem esses outros países, né? E aí Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai resolvem, não é nenhuma decisão, eles são obrigados, né, pela necessidade da vida, a comercializar com esses países fora do bloco. Mas para que não crie desorganização, que um país não seja beneficiado, eles criam uma tarifação única para tratar com outros países. Perfeito? Então, existe uma tarifação única interna dos países entre si, e na segunda fase da União Aduaneira, eles criam uma segunda tarifação, mas é dos países com outros países que não fazem parte ainda dessa União Aduaneira. Bom? Então, é a fase da tarifação única também. Então, isso cria uma igualdade de condições entre os países que fazem parte da União Aduaneira, né? Então, ninguém está sendo privilegiado, a China não está privilegiando o Brasil, e se privilegiar o Brasil, cria um desequilíbrio com a Argentina, Uruguai e Paraguai. Então, eles ficam despreocupados que o tratamento passa a ser igualitário. Essa união aduaneira, essa fase, é a que se encontra hoje o Mercosul. O Mercosul já foi uma zona de livre comércio, hoje é uma união aduaneira e o objetivo é chegar na terceira fase que nós vamos mostrar para vocês. Então hoje, todos os autores são claros em falar que o Mercosul é uma união aduaneira, mas não é esse o objetivo. O objetivo do Mercosul é chegar a ser um mercado comum. Perfeito? Mas isso são etapas. E o que diferencia a fase do mercado comum? Olha como é que a transformação é brutal. A gente praticamente estava mexendo com tarifas, né? Tarifas internas, tarifas externas na segunda fase. Quando a gente chegar a ter um mercado comum, existem 5 preocupações que são fundamentais. Primeiro, livre circulação de bens. Aí não é nem só questão da tarifação que não pode existir mais entre os países. É simplesmente não ter qualquer burocracia para que um país, as pessoas de um país, comprem produtos dos outros países. Então, uma livre circulação de bens entre os países do Mercosul. Segundo, uma livre circulação de pessoas também. Então, nada de ter barreiras, exigir documentação, visto, entre os países que fazem parte do Mercosul. Certo? Você quer ir lá para a Argentina, Uruguai, Paraguai? Pega o carro e vai, já entra, certo? Então, ainda, embora o Mercosul esteja muito adiantado nesse aspecto, ainda existem algumas barreiras. A gente sabe que não pode comprar, né? O pessoal vai no Paraguai, não pode gastar lá mais que tantos dólares, porque senão é tarifado. Então, isso que precisa acabar. Livre prestação de serviços. Eu posso trabalhar para qualquer pessoa no Mercosul. Então, sou advogado, posso prestar meus serviços em qualquer dos países do Mercosul e as pessoas de lá podem prestar serviços no Brasil. Liberdade de capitais. Então, eu vou a um país do Mercosul, qualquer um, eu posso pagar com real, né? A Argentina vem aqui, pode pagar com pesos, né? Então, há uma aceitação de uma moeda de um país em outro. Alguns mercados comuns chegam até a adotar uma moeda única, mas isso não é regra, não. Isso não é regra. Você tem uma moeda única para os 4 países. Isso depende de uma seriedade, de um compromisso fiscal monstruoso. Monstruoso mesmo. Então, alguns mercados comuns têm, certo? No nosso caso do Mercosul, acho que nós estamos muito longe de alcançar isso, até pela desigualdade econômica que nós temos entre os países. Se a gente acha que o Brasil não está legal, é porque a gente não conhece a realidade dos demais países do Mercosul, né? Então, enquanto eu estou falando aqui para vocês, quando eu estou gravando essa aula, agora em 2023, eu estou falando de uma preocupação que nós temos aqui no Brasil, da inflação está alta, e a nossa inflação está alta é o quê? Perigando chegar a 6, 7, 8% ao ano.
Na Argentina, ela está batendo na casa dos 100% ao ano. Então, a desigualdade econômica ainda vai demorar muito, né? Essa ideia de imaginar-se uma moeda única, isso vai demorar décadas, né? Para isso acontecer. E chegarmos a esse mercado comum, isso também vai demorar por causa dessa desigualdade. E a liberdade de concorrência, né? Então, empresas de fora do Brasil podem vir explorar aqui a nossa região, trabalhar aqui, produzir riqueza aqui, e as empresas brasileiras podem fixar também suas filiais nos países estrangeiros para tentar fazer a concorrência lá, tá bom? E isso aqui é mais um aspecto que os países, né, do Mercosul têm muito mais medo das empresas brasileiras do que o inverso. Então, o Brasil está ruim, mas em termos econômicos ainda estamos bem melhor do que os demais países do Mercosul, tá certo? Como eu disse para vocês, chegar a um mercado comum é o objetivo do Mercosul, mas ainda falta muito caminhar para chegar lá, principalmente a estabilização econômica dos países vizinhos. Depois que você tem esse mercado comum, né, nós chegamos a uma quarta fase, que o Mercosul não é exemplo e nem almeja chegar aqui. Tá certo? Os idealizadores do Mercosul, os países, não pensam em chegar nesse nível de integração, que é uma união econômica e monetária. O próprio nome já diz, ter uma economia só para todos os países. Pessoal, isso é uma abertura do direito de soberania muito grande, né? Muito grande. Ter um tribunal acima dos países, né, com poder de punição aos países que desobedecerem às normas do bloco econômico. Então, essa quarta fase, chamada de União Econômica e Monetária, é uma união mesmo, como está escrito, quase completa das economias. A moeda é única. Lembra que nós estamos falando aqui, por exemplo, do euro, né? Estou falando, deixa eu mudar aqui, o slide é o mesmo, certo? Eu coloquei aqui a bandeira do euro. O euro tem uma moeda comum, né? A União Europeia tem o euro. É uma moeda comum, certo? Já deu certo em alguns países, outros países a coisa não foi tão legal assim. Uma estratégia cambial unificada para que a moeda não se desvalorize perante as demais moedas do mundo. Um sistema financeiro unificado. Um banco central para todos os países. Então, chegar a uma união econômica e monetária precisa de um amadurecimento como democracia e como economia muito grandes mesmo. Até a forma, né, essa integração que nós temos aqui, tá certo? De você poder ir para os países, voltar, né, usar uma moeda única, isso até criou uma nova forma de estudo do direito internacional que nós vamos ver em aula futura, tá certo? Então, não temos nada parecido com uma União Europeia no mundo. Então, é uma união econômica e monetária. Nem todo bloco econômico precisa chegar aqui, certo? O ideal realmente é que pelo menos chegue numa união econômica e monetária. Agora, chegar aqui, eu acho que é muito complicado, tá certo? Eu falei aqui, deixa eu ver, não é nem união econômica, aqui eu coloquei errado. Ah, não, tá certo, aqui é a quarta fase. O ideal é chegar no mercado comum. Eu estou fazendo um lambança aqui na aula de vocês. Então, o melhor para todos os blocos econômicos é que chegue realmente a um mercado comum, a ser um mercado comum. Mas a União Europeia, como eu disse, foi além e fez uma união econômica e monetária. Então, ali, moço, é quase como se fosse um país só em toda a União Europeia. É quase como se fosse. Perfeito? Então, é nesse passo a passo que se cria um bloco econômico. Tudo certo então, pessoal? Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.